Olá, que bom encontrar com você aqui para mais um Rememorar. Hora de cuidar do cérebro, hora de cuidar da saúde. É muito importante nós ficarmos atentos à nossa memória. E é por isso que eu preparei um material para vocês agora, que é comum para todo mundo e, ao mesmo tempo, a gente não dá tanto valor assim. Hoje nós vamos falar de charadas, sabe aquelas charadinhas que a gente brinca do que é o que é? Por exemplo, cai de pé e corre deitado. Você sabe o que que é? Se lembra dessas brincadeiras de criança, de adulto, de jovem, de idosos? Essa brincadeira tem muito a ver com a memória, porque dela, assim como guardar os frases de caminhão, né, que a gente brinca, a gente pode guardar também provérbios, e tudo isso vai se juntando e constrói uma conexão lá no nosso cérebro. É bom a gente curtir essas coisas e não deixar nada disso morrer. Afinal, isso tudo vai fazer parte do nosso cotidiano, do nosso cérebro, das nossas memórias. A primeira que eu queria explorar com vocês são charadas de imagens, são charadas de visualização, aquilo que a gente consegue enxergar e que às vezes a gente não dá conta que vai enxergar ou que vira um desafio para a gente. Vejam só essa ideia. Essa primeira imagem, olhem aí. Se você olhar bem, você vai ver pelo menos dois animais. Consegue enxergar? Estou te dando um tempinho para que você possa enxergá-lo. Vou dar a resposta e mostrar para você um pouco do que é essa possibilidade de visualização, né? Aqui desse lado, olhem só, você pode perceber aqui o narizinho do coelho, e aqui o olho e aqui as orelhas do coelho. Mas se você olhar do outro lado, você vai ver aqui o bico do pato, os olhos e a cabeça do pato. Ou seja, podemos ver coelho e pato. Percebe que nós vamos poder descobrir coisas. Cada vez que a gente olhar mais, a gente pode verificar mais coisas. Então, agora eu trouxe uma mais complexa para você. Olha essa imagem. Analise e veja quantos elementos você consegue ver nessa imagem. Estou te dando um tempo para isso. Observe com todo cuidado. Observou? Vou te dar a resposta e mostrar para você onde estão esses elementos aí nessa imagem. E toda vez que a gente faz esse esforço, essa leitura, essa atenção, concentração focada em alguma coisa, a gente é capaz de descobrir mais visibilidade daquilo, mais possibilidades de compreender a figura. Então, vejam só, nós podemos ver aí dois cavalos, de um lado e de outro, dois cavalos. Podemos ver um rosto da mulher que fica bem claro, né? Podemos ver também um pássaro aqui no nariz, olha, bem um pássaro. Podemos ver uma árvore aqui no queixo, olha só. E podemos ver montanhas perpassando aqui pelo rosto dela, de um lado ao outro. Se você quiser ainda ver com mais detalhes e mais coisas, você pode pegar, por exemplo, as patas aqui do cavalo, né? E verificar que elas estão fazendo a sobrancelha e parte dos olhos. É assim, cada vez que a gente olha, que o nosso cérebro vai conectando mais coisas, fazemos mais sinapses, mais luzinhas no cérebro, e aí nós fazemos uma ginástica cerebral muito legal, na parte química, na parte física do cérebro e na parte também mais especial do pensamento, da percepção em si. Não para por aí essas imagens. Lá no final do nosso dia hoje, vou deixar uns desafios para você.
porque não são só essas charadas que a gente tem, né? Nós vamos ver agora essa sobre a mesa, sobre o paladar. Gente, a cozinha é um campo de memória muito rico. Os alimentos, a mesa posta, a reunião da família na cozinha, o tentar e cozinhar juntos em família, entre amigos, é sempre uma coisa que fica na nossa memória. E quando nós temos isso, junto com o paladar, com o sabor, isso é mais rico ainda. Se lembra daquela bala antiga que você poderia, ou que você comia e que você lembra dela, que dá até vontade de chupar? Pensa naquele pirulito de galinha, lembra? Aquele pirulito, nossa, tinha galinha, chupeta, um monte de desenhos. Quem não gostava daquele bico de bala? Então, o sabor desses alimentos, eles ficam na nossa memória. E toda vez que nós vamos comer ou que lembramos dessas coisas, tem coisas que a nossa boca até saliva. Nós estamos trabalhando com o cérebro, porque esse é um canal de percepção, né, de sentido, o paladar, que também se hospeda lá no nosso cérebro. E aí eu quero desafiá-los hoje com algumas coisas que eu acredito que você possa lembrar ou não. Vamos ver? Trouxe aqui para vocês essa charadinha. Vamos nela. Faz parte da comida japonesa. É servido frio e contém esses alimentos que estão aí embaixo. Você é capaz de descobrir? Vou te dar um tempo. Vou apertar aqui o nosso reloginho e você terá um tempinho para responder. Ele vai voltar, vai usar aí os 20 segundinhos para que você possa pensar nele. Conseguiu pensar? Chegou. Bem, vamos então à resposta. Essa comida é o sushi. Ah, Laís, mas você não falou que as comidas eram aquelas que estavam na nossa memória? Muito bacana pensar assim. Temos alimentos que estão de fato na nossa memória, mas temos novas coisas para experimentar. Sushi não era uma comida frequente no Brasil. Hoje em dia já temos vários lugares que oferecem sushi. E você pode experimentar, porque à medida que experimentamos novos pratos, novos sabores, o nosso cérebro também se movimenta. Coisas novas movimentam o nosso cérebro. Conhecer lugares novos, né? Conversar com pessoas novas e também comer coisas novas. Então fica aí a sugestão. Podem experimentar o sushi, ok? Mas tem um outro aqui que vocês estão mais acostumados. Por sinal, todo mundo conhece. Olha só, faz parte da comida de todo mundo. Muitas vezes é servido no café da manhã e a base para fazer esse prato são esses alimentos aí: o ovo e o leite. Você é capaz de pensar o que é? Vou te dar o tempo, hein? Vamos lá no reloginho e colocá-lo para rodar. Pense bem, que comida é essa? Lógico que temperada, né, gente? Sempre um salzinho. Tem gente que gosta até com açúcar, mas faz bem. Conseguiu descobrir? Já vou te dar a resposta, veja bem. Ovos mexidos. E aí, você lembra de ovos mexidos? Gente, quando nós pegamos alguma comida que é frequente na nossa vida, que nos alimentamos todos os dias, a gente até sente falta quando não tem, porque o nosso cérebro pede aquela comida, recorda que daquela comida. Ele quer que volte ou que satisfaça tendo aquela comida. Não é muito interessante? Vamos ao próximo? Ah, essa aqui é uma boa, hein? Jovens e crianças gostam muito. No lanche é sucesso e com bebida, então, é uma delícia. Estes produtos que aqui embaixo estão podem compor esse prato. Que prato será esse?
Eu posso adiantar para vocês que também não é um prato brasileiro, mas que é muito feito à moda brasileira. Vou dar o tempo para vocês. Lá está nosso reloginho rodando. Pense bem. Eu acredito que vocês já saibam dessa resposta rapidinho, né? Pronto, deu o nosso tempo. Vamos ver a resposta? Pizza! Olhe só. E o brasileiro tem isso, né? Ele põe tudo na pizza. Do camarão, do queijo, do bacon, do tomate. Ele coloca isso tudo na pizza. Às vezes, em outros países, as pizzas são muito mais, como que fala? Combinação de 2 sabores ou de 3. Mas, às vezes, não tem tantos sabores como o Brasil faz. Mas temos mais desafios desses de alimentos. E esse agora é um desafio bem diferente, porque nós podemos conhecer ou não. Querem ver? Essa é uma opção para dias frios e crianças não são fãs. Crianças não gostam muito. Para os idosos, precisa ser indicados, porque nem todo mundo pode comer. E para jovens, nem sempre são apreciados. Você é capaz de descobrir o que fazemos com esses produtos aqui? Tempo para você. Ficando quietinha e pensando em quem aí vai acertar. Oba! Conseguiram? Vamos à palavrinha? Olha aí, cappuccino. Tem gente que adora cappuccino e tem gente que não experimentou cappuccino ainda. Essa mistura do chocolate, do leite, do café, e muitas vezes ainda tem pessoas que colocam um pouco de pimenta, um pouco de menta, de hortelã ou de canela. Fica uma delícia. Eu sugiro que vocês experimentem. Realmente quentinho, gente, é uma delícia. Bem, nós vamos agora para o nosso último desafio dessa parte de alimentos. E olhem aí os alimentos que aparecem de cara. Esse alimento que a gente vai falar, ele é feito de muitas formas. Embora quente ou frio, eles não são cozidos. Eles podem ser servidos em guardanapos, comer assim na mão e até mesmo apimentados. Vocês acreditam? Que alimento é esse? Vou dar um tempinho para vocês pensarem. Aí, para reforçar, este alimento usa realmente todos esses alimentos que estão aqui. Todos eles podem estar juntinhos nesse alimento. Oba, pensaram? Vamos lá? É o sanduíche. Sanduíche, né? Quem ainda não comeu um bom sanduíche? E cada um deve ter na sua memória aquele melhor sanduíche que você comeu na sua vida. Ou um sanduíche que a sua mãe fazia, ou um sanduíche que você fazia para ir passear, para fazer um piquenique, para viajar, ou um sanduíche que você gostava de comer em algum lugar da sua cidade. Sempre temos em mente um sanduíche. Você já pensou nisso? Depois, com calma, pense nisso, quais os sabores e quais os sanduíches que a sua memória guardou aí dentro, que a sua memória preserva aí na sua mente. E faça o exercício de comê-lo novamente. Vocês vão ver como é diferente. Bem, e além da comida, nós temos também aquelas situações que estão históricas. São alguns tópicos históricos que, independente da gente estudar ou não, eles aparecem na nossa vida. Então, é o que é o que é. E para começarmos o que é, já tem uma aí no quadro para vocês verem. Um transporte inaugurado no Brasil em 1947. Uau, já pensaram nisso?
Bem, se alguém não sabia, vai ficar sabendo. Você é capaz de chutar que tipo de transporte foi esse? Para nossa memória, imaginar, calcular, pensar aonde, né? Pesquisando pela mente, aonde você já viu isso, é muito importante. Tudo isso é exercício para nossa memória. Mas vou te dar a resposta para que você possa conferir e nunca mais esquecer, hein? Olha aí, o metrô. Em alguns lugares onde não há metrô, às vezes a gente nem sabe muito bem dessa ideia do metrô, né? Mas o metrô está aí desde 1947. Vamos historiar com outra pergunta? Qual foi a moeda usada no Brasil colônia? Com certeza você já ouviu falar dela. Consegue lembrar? Estamos ficando mais rápidos, né? Já vou te dar a resposta. A moeda usada no Brasil colônia é o real. Portanto, queridos, nós resgatamos o nome de uma moeda. Eu espero até que a gente não volte a Brasil colônia, né? Mas estamos usando a moeda, né? O nome da moeda que foi usada lá no Brasil colônia. Viu que interessante? Vamos ao próximo e último item dessa história. Você sabe, né, o que é o que é? Como é o último rainha? Qual é o nome da última rainha do Antigo Egito? Eu tenho certeza que você já viu em algum lugar. No carnaval, por exemplo, as pessoas gostam muito de retratar essa rainha. Você consegue se lembrar qual é? Lá vai a resposta para você. Olha aí, Cleópatra. Todo mundo já ouviu falar nela. Às vezes a gente só não conecta todas as questões históricas do nosso mundo. Mas toda vez que você tiver uma boa informação com uma situação bem histórica, isso também vai te ajudar na memória. E quando a gente lembra coisas de antigas, né, bem do passado, nós temos uma memória de longo prazo. Olha que legal! São coisas que a gente guarda por muito tempo, ok? Mas além dessa história toda, nós temos também algumas adivinhas que estudam uma ideia do que eu sou a partir do que eu me apresento. E essa brincadeira pode ser feita e construída por todos vocês. Querem ver? Vamos treinar. Olha aí, eu sou uma fruta. Bem, você já localizou uma fruta aí na sua cabeça. Agora, as pessoas gostam de me comer com casca. Eu acredito que não seja abacaxi, né, gente? Essa ideia já de colocar aí a ideia do que você pode ou não, ou como você come, já te dá outras indicações. E agora eu vou te dar outra dica que talvez feche uma ideia para você. Posso ser vermelha ou verde. Você consegue saber que fruta é essa? Eu já vou lhe apresentar. Olha aí, a maçã. Você já conseguiu fazer charadinhas assim, adivinhas, que você brinque com os seus netos, ou brinque com os seus amigos, ou brinque com a sua família, ou com seus irmãos, seja com quem for? Isso é muito legal. Isso desenvolve bastante o nosso cérebro. Então, vai mais uma para que a gente possa se desenvolver. Olha essa. Fico na parede. Creio que tenha muita coisa que fica na parede, né? Às vezes me abrem e me fecham. Já consegue imaginar? E por último, eu tenho várias formas. Bem, se você falou janela, você está certíssimo. Essa é uma charadinha onde a resposta é janela. Outra adivinha para você. Pense aí. Eu ajudo a limpar a casa. Oba, que é isso, né? Outra dica. Eu tenho pelos. E a última dica. Eu posso dar dores na coluna se não souberem me usar.
De quem estamos falando? Isso mesmo, da vassoura. Enquanto isso, você está pensando, já estamos agilizando o nosso pensamento, porque agora nós vamos poder ser mais rápidos na próxima. Olha aí. Veja, minha casa levo nas costas. Veja quem eu sou. Atrás de mim, eu deixo uma trilha. E sou lento de movimentos. Se você pensou nos caracóis, você está certíssimo. Não é boa a ideia? Construa a sua adivinha. Construa o seu o que é. Construa as suas ideias e passe para os outros, porque essa conversa nunca termina. É sempre uma forma de sorrir, de desafiar o outro e de trazer principalmente para sua memória ideias que você pode ainda construir, ideias que você já ouviu, que você já tem em mente e também conhecer as ideias que os outros podem trazer para desafiá-lo. É isso, gente. A memória se faz também com adivinhas. E aqui segue algumas cenas que não vou falar para vocês, mas vou dar a resposta em breve. Muito breve, coloco a resposta lá para vocês. O que consegue ver nessas cenas abaixo? Gostaria muito que você anotasse pelo menos 5 elementos de cada desenho desse. A outra é essa aqui. De um lado, você consegue encontrar 9 pessoas nesta imagem? Nesta imagem aqui do senhor. E nessa imagem aqui? O que você consegue enxergar aí? Também vou trazer a resposta para você, ok? Enquanto isso, você pode ir pensando e desenvolvendo o teu cérebro. E agora, algumas adivinhas para você pensar. O que é o que é? Feito para andar e não anda. O que é o que é? Nunca volta, embora nunca tenha ido. O que é que tem cabeça e tem dente, não é bicho nem é gente. No número 4, o que é o que é? Quanto mais rugas tem, mais novo é. E para terminar, a última charadinha. O que é que tem cauda, mas não é cão? Não tem asas, mas não sabe voar. Não, mas sabe voar. Opa, desculpa. E se alargam, não sobe. E se ao vento, a brincar. E sai ao vento a brincar. Peraí, vou repetir essa quinta para ficar uma leitura bem legal, né? Sabe por quê? As adivinhas, elas têm exatamente isso. Combinações, forma e ritmo de falar. As palavras se combinam. Então, vamos ao quinto para você ver como que fica diferente quando a gente fala corretamente uma adivinha. O que é que tem cauda, mas não é cão? Não tem asas, mas sabe voar. Se alargam, não sobe e sai ao vento a brincar. Oba, agora sim você pode adivinhar. Bem, vai pensando aí e eu já estou organizando as respostas para mandar para você. Até mais o nosso próximo encontro do Rememorar, onde vamos falar de Natal. Garanto que você vai gostar. Até mais!